Olá a todos, meu nome é Laura e o título desse trabalho é Identificação das possíveis relações entre cognição e tônus muscular no desempenho de crianças e adolescentes com síndrome de Down no teste de mobilidade. Ele foi orientado pela professora doutora Clarissa Cardoso. A síndrome de Down ela é causada pela trissomia do cromossomo 21 e ela é o distúrbio genético humano mais comum, acarretando alterações no desenvolvimento físico e intelectual. Os déficits sensoriais eles podem interferir na proficiência motora, atrapalhando o controle postural, a coordenação e o equilíbrio dos movimentos e, consequentemente, interferindo na aprendizagem motora. O tônus muscular ele é caracterizado pela resistência ao estiramento passivo e, dentre as alterações de tônus mais frequentes na síndrome de Down, a hipotonia é uma das principais. Para avaliar o tônus, nós temos o teste de pêndulo de Wattenberg, que ele é uma ferramenta confiável para a quantificação das adaptações do membro sobre a gravidade. O Timer Up and Go, que é um teste que avalia a mobilidade funcional e equilíbrio em pessoas com limitações motoras, sendo útil em crianças com síndrome de Down. O mini exame do estado mental, que é uma escala com o objetivo de rastrear a disfunção cognitiva e documentar as suas modificações ao longo do tempo. E por isso o objetivo do nosso estudo foi avaliar as variáveis motoras e cognitivas e analisar suas correlações através dos testes TUG, pêndulo de Wattenberg, estes que foram associados ao uso de sensor inercial, e através do mini-exame do estado mental adaptado às crianças. Nosso estudo trata-se de um estudo observacional transversal, cujos critérios de inclusão foram idade entre quase 18 anos, aquisição de marcha e compreensão de comando verbal. Os critérios de exclusão foram outra doença neurológica associada que influencia sobre o comportamento motor, doença cardíaca grave não tratada, apraxia de fala e não realização de todos os testes. Foram selecionados por conveniência 18 indivíduos de ambos os sexos. O responsável pelas coletas foram pesquisadores sem experiências clínicas, mas previamente treinados, e os testes foram aplicados em ordem aleatória. O teste TUG foi realizado 3 tentativas dele, no mínimo, uma para aprendizado motor e as demais em razão de análise. Foi utilizada uma cadeira compatível com a estatura de cada participante, sendo que eles se posicionavam com os pés apoiados no solo, os joelhos posicionados a 90 graus, o sensor inercial acoplado na região sacral, e ele era acionado ao início do teste. Esse teste ele mensura em segundos o tempo de execução, de levantar-se de uma cadeira, caminhar por 3 metros, girar e retornar em direção à cadeira e sentar-se novamente. O teste de pêndulo ele foi feito com o participante em decúbito dorsal, com o membro dominante pendente sobre uma maca. O membro dominante foi acoplado o sensor inercial, mais ou menos acima do maléolo lateral. Os participantes eles foram orientados a relaxar o membro inferior testado e passivamente o examinador realizou a flexão de quadril a 180 graus e extensão total de joelho. Em seguida, ele soltava a perna e deixava ela ser guiada pela ação da gravidade. O teste ele fornece uma medida prática do tônus muscular. O mini-exame do estado mental utilizado foi o adaptado ao público infantil e validado para a população brasileira. Ele avalia através de score as funções cognitivas da população estudada, sendo divididos entre orientação espacial e temporal, registro, atenção e concentração, memória, linguagem e comando. Para análise estatística, foi realizada a análise dos prontuários a fim de responder aos objetivos do estudo. Os dados foram extraídos do software do sensor inercial, que tinha sido instalado previamente no computador antes da coleta, e através das fichas de avaliação. Esses dados eles foram inseridos em planilhas do Excel e analisados posteriormente no SPSS versão 2.6. Resultados de discussão. Participaram do nosso estudo 18 crianças, púberes e pré-púberes com síndrome de Down, sendo a maioria do sexo feminino, e eles tinham idade entre 4 e 18 anos. As queixas dos pais relacionavam-se principalmente ao déficit de equilíbrio e alterações de marcha. Todos os participantes apresentaram alterações cognitivas, considerando o ponto de corte estabelecido pelo mini-exame do estado mental. As crianças com síndrome de Down, elas apresentam déficit cognitivo e desempenho significativamente inferior a crianças
típicas da mesma faixa etária, como estudos anteriores já tinham demonstrado. As crianças com síndrome de Down, elas demonstraram maior rigidez articular durante o teste do pêndulo. Isso se deve provavelmente ao aumento da frouxidão ligamentar e ativação muscular desnecessária. Considerando o tempo de realização do TUG, os indivíduos apresentaram média menor, possivelmente devido à menor coordenação durante os movimentos e execução de forma mais lenta. Geralmente eles levam mais tempo para concluir o teste do que crianças com desenvolvimento motor típico. E ao analisar a correlação entre o TUG, o tempo de execução dele e o score do mini-exame do estado mental, podemos observar que a correlação foi negativa moderada. Dessa forma, quanto maior o score do mini-exame do estado mental, mais rápido o indivíduo realiza o trajeto do TUG. Então, ao analisar esses dados, o score cognitivo apresentou moderada correlação com o tempo gasto para a execução do TUG, né? E dessa forma, além dessas variáveis, outras variáveis também precisam ser estudadas em estudos posteriores, a fim de verificar os possíveis fatores que interferem na performance do TUG em pessoas com síndrome de Down. As referências foram essas e muito obrigada.